Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Blanc, estou aqui para fazer mais um vídeo de primeira degustação e também vou falar um pouquinho sobre esse whisky aqui, que é o Jim Beam Rye. E na verdade vou englobar o assunto que é o Rye Whisky, né? O que afinal de contas é esse tipo de whisky para lá de diferentão que eu estou mostrando aqui para vocês. Para vocês que gostam de ver meus vídeos mostrando algumas bebidas diferentes das tão usuais, né? Esse aqui vai ser mais um prato cheio. Então, a começar, que né, isso aqui é um whisky produzido nos Estados Unidos, é um whisky americano. A primeira coisa que vem na cabeça de muita gente quando pensa em whisky americano, imediatamente se volta para os Bourbon. Bourbon ou Tennessee, né, como o Jim Beam tradicional aqui, como eu estou mostrando, né, Tennessee, como Jack Daniels. O meu objetivo não é dizer, Tennessee, Bourbon, explicar tanto em miúdos, né, ou ficar, para muita gente, Tennessee, Bourbon é a mesma coisa, para outros não. O objetivo do vídeo não é falar desse assunto, e sim falar do Whisky Rye, tá? O Bourbon, por exemplo, ele vai ter em sua maior parte da composição milho nos cereais onde ele é feito como matéria-prima, tá? Mas o Whisky Rye, como a tradução literalmente diz, ele é um whisky de centeio. Então ele vai ter em sua maior parte da sua composição centeio, podendo levar outros cereais na composição. Claro, como acontece tanto com Bourbon, vai acontecer com o Tennessee, vai ter outros cereais dando suporte, sendo que, resumidamente, aqui a maior parte vai ser milho e aqui a maior parte vai ser centeio. E vamos lá, Bourbon e Rye, eles realmente vieram juntos. Esse aqui é um whisky mais recente, é um whisky tão antigo. Bom, quando vem se cavando a história do whisky nos Estados Unidos, praticamente o Bourbon e o Rye começaram juntos. No finalzinho do século XVIII para o começo do século XIX, já começaram a existir algumas destilarias, tanto de Bourbon quanto Rye. E elas foram crescendo muito durante todo o século XIX, até que no começo do século XX, mais precisamente na década de 1920, a lei seca dos Estados Unidos ela começa a interromper a produção de bebidas, incluindo, claro, o Whisky Rye. E desde então, o estilo do whisky como um todo caiu em declínio, mesmo após a retomada da legalização das bebidas alcoólicas. Vários fabricantes que sobreviveram começaram a entrar em declínio, tá? E após isso, o Whisky Rye começou a ser dado como desaparecido. E só no começo do século XXI que meio que ressurgiu esse estilo. Mas, Júnior, só a Jim Beam faz Whisky Rye? Eu digo a vocês que não. Existem várias fabricantes que fazem também whisky de centeio. Também tem dando um exemplo que também tem aqui no Brasil, é a Wild Turkey. A Wild Turkey, ela também tem Rye Whisky, inclusive aqui no Brasil. Sendo que, assim, na prática, não é tão fácil de ver nas prateleiras, nem em lojas especializadas. É difícil achar uma belezinha dessas, ou como a Wild Turkey, como eu citei. Existem outras marcas que também fazem? Existem. A Bulleit Bourbon, por exemplo, também tem o Rye, dessa mesma marca. E, claro, a Jack Daniels também tem Rye Whisky. Aqui eu acho que seria uma ótima ideia colocar aqui no Brasil, pois todo produto da Jack Daniels vende com facilidade. Então, tal tipo de produto abriria portas para o estilo do whisky como um todo. Só dando uma ideia aqui, né? Mas vai que tem algum motivo ou outro a qual esse produto ainda não chegou, né, nas prateleiras daqui do Brasil. Enfim, e outra menção honrosa de marca que eu tenho que dar para vocês é a Old Overholt. A Old Overholt, toda vez que eu leio, tanto em livros quanto na internet, sobre o whisky de centeio, eu vejo sempre menção desse fabricante, que hoje também é da mesma produtora da Jim Beam, né? Acabou sendo vendido, mas está lá, o Old Overholt. Ele é um whisky muito antigo de centeio e está aí até os dias de hoje. Sempre tem menção, também não tem no Brasil, mas estou dando uma menção honrosa, pois
sempre ouço falar dessa marca aí. Eu acho que no geral, eu já falei no geral o que é um whisky de centeio. Uma coisa interessante aqui. Em termos chamado mash bill, né, que seria a porcentagem de cereais utilizadas. Um whisky bourbon vai ter pelo menos 51% de milho ou mais, podendo levar outros cereais, como centeio, cevada e tudo mais, nesse caso em porcentagem menor. Isso se chama mash bill, tá? É praticamente a receita do whisky em si quando é feito. E no whisky o rye whisky vai ter 51% ou mais de centeio. Na internet, você vai buscando, você vai achando a mash bill, ou seja, a porcentagem dos cereais utilizados em cada marca de whisky. E no caso desse rótulo aqui, a mash bill não foi divulgada oficialmente. A única informação que se tem pela própria fabricante é que realmente ele tem mais de 51% de centeio na composição e que o estilo dele, como diz o próprio rótulo, ó, dando para ler, é um estilo pré-prohibition. Ele é um estilo semelhante à época antes da proibição. Até porque nessa época, na verdade, o whisky rye estava na sua era de ouro. Ele estava, assim, saindo bastante igual ao bourbon. Ele era muito popular. Inclusive, nos coquetéis, se você pesquisar receitas antigas, era sempre alternado o uso do bourbon e do rye em coquetéis clássicos. Eu estou falando de Old Fashioned, de Manhattan, Boulevardier. Hoje em dia, alguns bartenders têm tornado a voltar a usar o rye em coquetéis clássicos, alternando no lugar do bourbon, tá? E sempre dá a menção que tal coquetel pode ser tanto usado um quanto o outro. Não estou falando que um está certo ou está errado. Eu estou dizendo que tem alternância nos coquetéis, tá? Sou bartender, eu estudo, as fontes divergem muito, mas no geral o quadro é esse daí mesmo. Então é interessante, até depois eu experimentar esse whisky, quem sabe eu fazer experimento também em coquetéis clássicos, ver como é que fica. O que se esperar do sabor desse whisky, Júnior? Bom, o whisky bourbon sempre é falado que é um whisky mais adocicado pela alta porcentagem de milho. E o whisky de centeio, sempre vejo reviews falando que é um whisky mais apimentado, tem mais notas de especiarias por causa da porcentagem de centeio que faz essa diferença boa. Trazendo aqui uma taça de degustação, acho que eu já falei bastante. Se tiver alguma outra informação adicional, alguma correção, eu vou adicionar uma legenda. Gente, isso é um vídeo de primeira degustação, então não vou ter como fazer de novo. Me perdoe qualquer erro, mas eu acho interessante, acima de tudo, ter uma reação um pouco mais natural quanto ao destilado, mesmo que eu não tenha uma conclusão definitiva, tá, sobre o produto em si. Mas, enfim, eu acho interessante estar trazendo essa curiosidade para vocês, né? E aí vai ver qual vai ser o resultado disso tudo aqui. E olha, eu achei a tampa dele até um tanto quanto simples. Ele não tem bico dosador, é diretão. E, nossa, ele já abre um aroma bem interessante aqui, ó. Deixa eu servir um pouquinho aqui. Ok, eu tô até um pouquinho nervoso, gente, desculpa. Vamos lá. E aí, vamos... Antes da degustação, eu vou fazer uma rápida análise visual. Até servir bastante aqui. Uma análise visual e um pouquinho do aroma. Olha, no visual ele é bem denso. As lágrimas, elas são dispersas e lentas. Foi feito até um bom trabalho de envelhecimento, mas E a cor dele é um dourado bem escuro, indo para o âmbar. Uma cor bem interessante também. Vamos ao aroma. É um aroma também adocicado, levemente lembrando especiarias. Sinto um tom de baunilha também, carvalho. Já estou sentindo o carvalho aqui. Com um toque de tostado e muito... um tanto quanto semelhante ao bourbon, mas não igual. É bem semelhante, mas não é igual. Interessante. Bom,
Eu não consigo sentir muitas notas precisamente, mas eu sinto um pouco de caramelo, baunilha, carvalho, essas coisas assim. Mas ainda tem os tons bem... Não sei se é puxado um pouco pro... um pouco para um amadeirado, mas um amadeirado bem macio, muito macio. Lembra xarope xarope de Bordeaux também. Achei interessante. Olha, no gosto ele é bem intenso, bem apimentado. Ele já começa bem apimentado. E mesmo na evolução do sabor, vem as notas de especiarias, vem a queimação, mas é uma queimação bem mais leve do que o primeiro gosto apimentado. O primeiro gole já está sensacional. Nossa, para um whisky que tem um aroma bem mais discreto, bem mais suavão, ele tem um gosto muito intenso e é muito interessante. Ele também tem uma parte bem doce, mas não é tão doce quanto o Bourbon. E volta um apimentado, um amadeirado. Me lembra especialismo, me lembra um pouco... Não sei se canela, noz moscada, mas não... Parece que a parte do apimentado lembra pimenta mesmo, mas é bem interessante. Me lembra bastante especiarias mesmo. Tanto especiarias mais notas de torrefação, quanto algumas outras especiarias diferenciadas. Não sei se é erva doce, dou uma arriscada aqui, tá? Mas ele também tem um gosto doce. Ligeiramente doce. Lembra xarope de Bordeaux, sabe? Bem interessante. Mas são esses detalhes que dão a diferença e identidade dele. Nossa, que apimentado gostoso. Lembra chile, pimenta. Achei muito interessante. Na hora dá vontade de pensar, cara, como é que sai um coquetel com esse whisky? Então, não é à toa que tem bartenders fazendo essa mudança e mostrando que está fazendo um coquetel clássico com Rye ao invés de Bourbon. Para dar essa nova experiência mesmo. Que dá para sentir num destilado puro. Imagina colocar isso num coquetel. Eu acho isso muito interessante. Quem sabe pode ficar bom. Nossa. E um gosto doce dele continua suave e persistente. Muito legal, muito legal. Gente, recomendo. Se você tiver a possibilidade de achar, tudo bem que a garrafa é um pouco menor que a do Bourbon, que vocês estão olhando aqui, não é ilusão de ótica. Realmente a garrafa ela é de apenas 700 ml, tá? Ele é um pouco mais caro que o Jim Beam tradicional, tá? Essa garrafa aí custou uns R$130, pode estar custando até um pouco mais, dependendo de onde você acha. Mas se você quer uma experiência que vale a pena, olha, você pode comprar sem medo. Se você quer sair da rotina, tá cansado de mesmice, adorei. E eu tenho que lembrar, né, fazer uma menção honrosa, esse aqui foi um presente da minha querida Nathalie, né, mais conhecida como Corvo. Ela me deu de presente essa belezinha aqui. E muito obrigado, Nathalie. Presentão. Adorei, vou fazer uns coquetéis com ele porque ele é absolutamente maravilhoso. E é isso daí, gente. Bebam com moderação, saúde e até o próximo vídeo.